Algumas das palavras dos irmãos Barnhouse e Martin depois do diálogo com os adventistas em relação a algumas doutrinas adventistas. Obediência aos 10 mandamentos. Eles adotam uma posição, para nós, irracional, que os 10 mandamentos devem ser obedecidos. Eternity, setembro de 1956. O juízo investigativo. Essa doutrina, para mim, é uma das tentativas deles de cobrir a vergonha da decepção dos milleritas. Isso é, Barnhouse justificando para o mundo evangélico que agora ele consideraria a igreja adventista como igreja cristã. A natureza de Cristo. A doutrina que Jesus tomou uma natureza caída é completamente repugnante à igreja cristã em geral. Agora, o que eu acho interessante, eu não tive tempo de traduzir, nem tempo de compartilhar com os irmãos todo esse artigo. Mas eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente, talvez, a expressão que mais despertou no pastor M.L. Andreasen o fogo que o levou a escrever as cartas às igrejas. Barnhouse disse nesse artigo que a doutrina que Jesus tomou uma natureza caída é completamente repugnante. No mesmo contexto, ele disse, mas os adventistas, de forma geral, não creem assim. Mas existem alguns fanáticos, extremistas, a palavra em inglês, lunatic fringe. Assim como todas as igrejas têm esses fanáticos extremistas, que compõem a minoria de sua membresia, que creem dessa forma. Só que quando M.L. Andreasen soube, ao ler esse artigo, isso antes da publicação do livro Questions on Doctrine, isso foi um pouco antes, ele se revoltou porque ele viu que isso era uma mentira que foi declarada ou da parte de Barnhouse aos evangélicos, ou da parte de Fromm e os outros representantes adventistas aos evangélicos Barnhouse e Martin. E ele se encontrou dentro desses fanáticos e extremistas, mas não só ele. Ellen White, Urias Smith, S.N. Haskell, J.N. Andrews, W.C. Branson, Herbert Douglas e milhares de teólogos, pastores e líderes no mundo inteiro que criam que a doutrina de Jesus, que Jesus tomou uma natureza caída. Mas aqui, a revista Eternity declara que os representantes adventistas disseram que os adventistas não pensam assim, mas só uma pequena minoria de fanáticos e extremistas. M.L. Andreasen se levantou e protestou. Primeiro, como eu disse, de forma bem secreta e bem direta aos responsáveis, solicitando diálogo, solicitando uma participação no desenvolvimento do livro Questions on Doctrine. Ele já sabia que o livro estava para ser publicado. Walter Martin também disse, no mesmo ano, no livro The Truth About Seventh-day Adventism, página 212, nós não aceitamos o conceito da igreja remanescente com seu exclusivismo. Francis D. Nichol, outro que ficou muito preocupado quando ele soube dos resultados dos diálogos. Isso ainda antes da publicação do livro Questions on Doctrine. Escreveu uma carta particular ao pastor Figure, presidente da Associação Geral, que estava dando todo o apoio à publicação do livro. Disse assim:
muitas afirmações foram feitas a Walter Martin que muitos de nós não podemos apoiar. Não houve uma compreensão madura quanto às nossas principais diferenças doutrinárias com o mundo evangélico. Francis D. Nichol, ele foi o coordenador dos volumes Comentários Bíblicos Adventistas. Outros participaram no trabalho de escrever os volumes, mas ele foi o maior contribuidor. Também era diretor da revista Adventista do Sétimo Dia na época, e ele ficou muito, muito preocupado. Ele tinha uma visão da expiação correta em relação a Jesus no lugar santíssimo a partir de 1844. Ele cria que Jesus assumiu a natureza de Adão pós-queda. E ele também, quando leu o artigo de Barnhouse, se encontrou entre os fanáticos e extremistas que não criam a doutrina evangélica da natureza pré-lapsariana que Froome e outros representantes adventistas apresentaram para os evangélicos como formando as doutrinas básicas do mundo cristão. Mas M.L. Andreasen foi o grande campeão que se levantou publicamente e abertamente em protesto contra a publicação do livro Questions on Doctrine. Outros quiseram se manter mais quietos em seu protesto, menos declarados, porque julgavam não ser saudável para a igreja uma divisão, até mesmo porque o próprio presidente da Associação Geral estava a favor da publicação do livro Questions on Doctrine. Então, o próprio Herbert Douglas, na época, apesar de não concordar com a publicação do livro Questions on Doctrine, ele mesmo não se manifestou. Ele se manifestou, sim, na época que o presidente era Robert Pearson, num período no qual era fácil demonstrar oposição contra o livro Questions on Doctrine. Robert Pearson foi presidente da Associação Geral de 1966 a 1978. Foi um período fértil, foi um período favorável a expressar a teologia da última geração. Herbert Douglas, entretanto, na época, tampouco se manifestou. Apesar de que hoje, nesse livro, A Fork in the Road, ele deixa muito claro que M.L. Andreasen fez o certo. Estava sendo um herói da fé adventista. Pois M.L. Andreasen, ele tinha o conceito da última geração. Ele havia escrito, inclusive, na década 40, um livro que nós temos em português, chamado O Ritual do Santuário. Nesse livro, ele fala sobre a doutrina do santuário, mas nos últimos capítulos ele aborda o tema da última geração. Ele fala que Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para preparar um povo para viver diante de um Deus santo sem intercessor. Para isso é necessário desenvolver perfeitamente o caráter de Cristo e obter vitória sobre todos os pecados. Ele também promoveu que Jesus tinha a natureza de Adão depois da queda. M.L. Andreasen, portanto, não concordou com o livro Questions on Doctrine e viu que era tão necessário protestar que, mesmo se fosse dividir a igreja, era melhor levantar a voz do que ficar calado. E, portanto, ele se levantou. Um homem que serviu a igreja, como os irmãos podem ver nesse slide, em muitas capacidades de responsabilidade e liderança. Ele também foi professor no Seminário Adventista da Andrews, de 1937 a 1949. Ele foi o único líder proeminente da igreja que protestou abertamente contra o livro Questions on Doctrine. Ele perdeu suas credenciais
no dia 6 de abril de 1961, no Concílio da Primavera da Associação Geral, e morreu no dia 19 de fevereiro de 1962. Ele foi acusado de ser dissidente, desrespeitoso para com a liderança da igreja e controverso, causador de divisão. A intenção de M.L. Andreasen em seu ministério nunca foi de causar divisão, porque quando ele foi presidente da Associação da Nova York, reitor acadêmico de Atlantic Union College, reitor acadêmico de Washington Missionary College, presidente da Associação de Minnesota e presidente da Union College, ele nunca teve reputação de ser um homem controverso ou de causar divisões. Porque agora, já aposentado, que ele se aposentou no ano de 1950, ele é acusado de ser controverso, crítico da igreja e perde suas credenciais. Não é porque ele era controverso, é porque aconteceu algo na década de 50 de controverso e ele sentiu o dever de lutar pela fé que ele amava. Mas por isso, aqueles que contribuíram na publicação do livro Questions on Doctrine se levantaram contra Andreasen e solicitaram a divisão da Austrália a removerem as credenciais de Andreasen. Depois de sua morte, suas credenciais foram restituídas. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Herbert Douglas, que é o autor do livro que eu tenho mencionado, e uma grande parte do conteúdo dessa palestra vem de suas pesquisas e também de sua experiência pessoal, porque ele viveu todo esse processo antes e depois da publicação do livro Questions on Doctrine. Herbert Douglas, de 1954 a 1957, trabalhou escrevendo parte do conteúdo que compôs a série do comentário bíblico adventista. Ele foi um dos escritores. Andreasen, inclusive, também fez parte da obra do comentário bíblico adventista. Ele escreveu, inclusive, o livro de Hebreus, no comentário bíblico, a parte do comentário que comenta sobre o livro de Hebreus. De 1967 a 1970, ele serviu como presidente da Atlantic Union College. Ele foi diretor associado da Review and Herald. Ele foi o presidente do Weimar Institute. Ele é autor de 24 livros e centenas de artigos, um dos livros sendo famoso A Mensageira do Senhor, sobre o espírito de profecia. No ano de 2007, ele participou da conferência Questions on Doctrine e foi um dos oradores principais. Por falar nisso, quem tem o livro Mensageira do Senhor, podem notar que nesse livro Herbert Douglas deixa claro sua posição em relação à natureza de Cristo. E quando ele participou das conferências Questions on Doctrine, ele deixou claro sua posição quanto a isso e revelou sua perspectiva dos acontecimentos antes e depois do livro Questions on Doctrine. Muito, muito interessante as perspectivas de Herbert Douglas. Iluminadoras. Uma perspectiva, creio eu, muito honesta e muito clara. O Dr. Douglas, autor do livro Mensageira do Senhor e ex-diretor da revista Adventista, quando ele era diretor associado da revista em 1975, ele escreveu o seguinte: a compreensão histórica da natureza humana de Cristo, elaborada no livro O Desejado de Todas as Nações, agora está recebendo a ênfase apropriada aqui em Washington. E a posição aberrante tomada desde a publicação do livro Questions on Doctrine, agora está sendo compreendida em sua luz correta, como uma posição inaceitável para os adventistas do sétimo dia, à luz dos conselhos de Ellen White. Como eu já disse, a década 70 era um período favorável
para pregar a verdade pura e distinta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Robert Pearson era o presidente da Associação Geral. Os diretores da revista adventista, a Review and Herald, eram homens como F.D. Nichol, Herbert Douglas e outros conservadores da doutrina adventista que inclusive criam no pós-lapsarianismo. Durante esse período, o livro Questions on Doctrine deixou de ser circulado entre as publicadoras adventistas, as faculdades adventistas. Ele já não era mais vendido nas lojas adventistas, irmãos. Walter Martin, nesse período, começou a suspeitar que ele foi enganado pelos adventistas representantes na década de 50. Mas para ele, aqueles homens foram honestos. Aqueles homens foram verdadeiros e transparentes. Então ele começou a buscar outro diálogo com os representantes da época adventista. Agora, presidente, depois da aposentadoria do Robert Pearson, era Neil Wilson, na virada da década 70 para 80. Walter Martin buscou então um diálogo, mas Neil Wilson não pôde. Então houve um diálogo entre Walter Martin e William Johnson, no famoso programa John Ankerberg Show, nos Estados Unidos. E nesse debate entre Walter Martin e William Johnson, Walter Martin ele perguntou, William Johnson, o então diretor da revista adventista, liberal, pré-lapsariano, não crê na verdade sobre a vitória sobre o pecado, e um grande defensor do livro Questions on Doctrine, acreditava que a expiação foi feita na cruz, mas também foi bastante pacificador. Ele queria, assim como os líderes na década de 50, satisfazer Walter Martin para que a igreja adventista pudesse continuar sendo considerada cristã e não uma seita, mas também ele não foi muito aberto e declarado quanto às suas convicções, até mesmo porque na mesma época, Desmond Ford estava sendo excluído da igreja por promover que Jesus fez a expiação na cruz e que não há santuário celestial com 2 compartimentos e Jesus não tem uma obra de intercessor de 2 fases, lugar santo e lugar santíssimo. William Johnson foi perguntado diretamente por Martin: você acredita que Ellen White foi profetisa do Senhor? Johnson ficava calado e apenas dizia: você precisa procurar o que está escrito nas nossas declarações fundamentais de crenças dos adventistas do sétimo dia. Quando Martin perguntava: vocês acreditam que a expiação foi feita na cruz? Ele falava: as nossas crenças fundamentais dizem o que nós cremos. Uma vez no debate, Walter Martin perguntou: William, você acredita que os teus pecados estão apagados? E ele ficou quieto, não falou nada. Ele sorriu, Walter Martin começou a rir e disse: eu sei que você crê assim, meu amigo. Seja honesto consigo mesmo. John Ankerberg percebeu o que estava acontecendo e disse: eu sei que você está com medo porque você pode perder a sua posição, assim como Desmond Ford perdeu a sua. Mas nós estamos aqui para ajudar vocês, adventistas, para que vocês possam abraçar toda a verdade do cristianismo e o plano da salvação bíblica. Na mente dele, ele se referia ao plano da salvação dos evangélicos, que nega o juízo investigativo e a necessidade de obedecer à lei de Deus para estarmos em harmonia com a sua vontade, para termos o nosso caráter na medida das
expectativas de Deus diante do tribunal, que todos nós vamos ter que comparecer um dia antes de termos a salvação. William Johnson, então, ele se encontrou numa situação difícil no programa John Ankerberg, porque ele não podia ser muito declarado, muito aberto quanto às suas convicções. Mas quando Walter Martin o perguntou, vocês creem ou não creem no que foi publicado em Questions on Doctrine? William Johnson disse ao Martin, nós cremos, senão nós não teríamos o publicado. Johnson disse ao Martin, se nós não crêssemos nesse livro, nós não teríamos usado esse livro na minha faculdade quando eu era aluno. Eu não teria usado o livro quando eu fui professor de seminário nas nossas escolas adventistas. William Johnson afirmou então que os adventistas do sétimo dia não havia negado as doutrinas expressas no livro Questions on Doctrine depois de 1957. Apesar de que a maioria estava minando o livro Questions on Doctrine, tentando refutar e desfazer o dano que foi feito pelo livro em minar as crenças fundamentais da igreja. Então vocês podem ver como essa tentativa de apaziguar os evangélicos feitos na década de 50 só causou confusão. No final, Walter Martin, ele perdeu respeito pela igreja adventista do sétimo dia. Porque apesar de alguns representantes, no decorrer dos anos, sempre afirmar uma coisa, sempre existiu líderes, pastores, teólogos, dentro da igreja adventista, em posições altas, que sempre falou o contrário. Pessoas como Herbert Douglas, pessoas como Robert Pearson, pessoas como F.D. Nichol, pessoas como Raymond Cottrell, pessoas como Neil Wilson, pessoas como Colin Standish, muitos homens, depois da publicação do livro Questions on Doctrine, ocuparam posições elevadíssimas na liderança da igreja adventista do sétimo dia, que ensinavam diretamente o contrário das doutrinas expressas no livro Questions on Doctrine. Então, para Walter Martin, ele morreu ainda confuso se a igreja adventista do sétimo dia era ou não era uma seita. Perdeu muita credibilidade com os evangélicos por causa de seu livro Kingdom of the Cult, que nunca identificou a igreja adventista como seita. E no final, a igreja adventista, o que ela ganhou com tudo isso? Hoje nós estamos vivendo numa crise teológica, uma crise espiritual, uma crise de identidade. Tudo porque nós queríamos harmonizar dois mundos teológicos totalmente opostos um do outro. É impossível harmonizar a teologia adventista verdadeira com a teologia evangélica. São duas correntes de pensamentos totalmente opostos. Esse aqui é o Kenneth Wood. Quantos já ouviram falar do Kenneth Wood? Ele foi diretor do Patrimônio White, também foi diretor da revista Adventista, pós-lapsariano. Ele foi um defensor da verdade presente e um promotor da teologia última geração. Não cria no livro Questions on Doctrine, não creu que foi um livro bom e saudável para a igreja. E aqui no livro de Herbert Douglas, o Dr. Douglas fala que Kenneth Wood reconheceu, durante o período que ele era diretor do Patrimônio White, que Leroy Froom, Roy Allen Anderson, W.E. Reed e os outros representantes
da Igreja Adventista do Sétimo Dia que dialogaram com Martin e Barnhouse antes da publicação do livro Questions on Doctrine, enganaram de forma direta e descarada os representantes evangélicos em relação aos textos de Ellen White quanto à natureza humana de Jesus. Kenneth Wood, ele disse que textos foram usados fora de seu contexto para provar que Ellen White acreditava que Jesus assumiu a natureza de Adão antes da queda. Isso foi o que disse o pastor Kenneth Wood em relação ao livro Questions on Doctrine, que no final do livro tem um apêndice de citações de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo, em que foram extraídas partes da carta ao Baker fora do contexto para provar que Jesus assumiu a natureza de Adão antes da queda. Herbert Douglas fez a mesma declaração em seu livro que Kenneth Wood fez, como testemunha viva do que realmente aconteceu. Esse pastor aqui foi ex-presidente da Associação Geral, já era idoso na época que o livro Questions on Doctrine foi publicado. Seu nome era W.C. Branson, foi presidente da Associação Geral na década 30, conservador, pós-lapsariano, defensor da verdade presente, demonstrou grandes preocupações em relação ao livro Questions on Doctrine, apesar de não ser um homem que protestou tão fortemente e abertamente como o M.L. Andreessen. Raymond Cottrell, diretor associado da Review and Herald, em um artigo em 1958, notem bem a data, alguns meses depois da publicação do livro Questions on Doctrine, ele escreveu, para vocês terem uma ideia de como esses homens, apesar de não ter concordado com Questions on Doctrine, a abordagem deles para não causar muita divisão na igreja foi muito indireta. Eles estavam minando Questions on Doctrine, mas não falando abertamente contra o livro, nem contra os líderes que foram os responsáveis pela publicação do livro. As verdades distintivas proclamadas pelos adventistas do sétimo dia por mais de um século nunca foram populares em círculos teológicos. E é vão pensar que jamais serão. Agora, irmãos, nós todos somos seres humanos racionais, inteligentes. O livro Questions on Doctrine foi publicado em qual ano? 1957. Aqui nós temos a Revista Adventista, 15 de maio de 1958, alguns meses depois da publicação do livro Questions on Doctrine. O diretor da revista, Raymond Cottrell, escreve: as verdades distintivas proclamadas pelos adventistas do sétimo dia por mais de um século nunca foram populares em círculos teológicos e é vão pensar que jamais serão. Em outras palavras, o que ele estava falando? O livro Questions on Doctrine não vai ter êxito. Não é bom. Não deveria ter sido publicado. Só que ele não falou com essas palavras. A diferença entre Raymond Cottrell e M.L. Andreessen foi que M.L. Andreessen se levantou e falou abertamente: vocês estão errados. Vocês não devem publicar o livro. E depois que o livro foi publicado, ele escreveu cartas às igrejas dizendo para todos os leigos, todos os pastores, todos os líderes: a nossa liderança foi errada em publicar o livro Questions on Doctrine. Ele foi muito direto. Raymond Cottrell estava dizendo a mesma coisa, mas de forma mais subjetiva. Vocês entenderam? Mais sutil, mais indireta. Eu louvo a Deus por Raymond Cottrell,
homem de Deus, literatura fabulosa, uma explanação da doutrina da vitória sobre o pecado, a natureza de Cristo, a expiação no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas ele não queria causar divisão. Já pensou se ele escreve um artigo na revista Adventista dizendo que o presidente da Associação Geral errou por permitir que Questions on Doctrine fosse publicado? Ele teria causado um grande tumulto na igreja. Ele teria perdido sua função como diretor da revista. Então ele escolheu uma abordagem menos direta. Ele não perdeu suas credenciais. Fez um bom trabalho. Esse artigo foi tremendo. Agora, eu faço uma pergunta para os irmãos. Escrever isso aqui, teria como alguém tirar as credenciais dele? Teria como alguém dizer, você é um fanático, você está errado? Não. Isso é uma verdade pura, ninguém jamais ia se levantar contra ele. Mas agora, baseado no fato de que isso foi escrito justamente logo depois do livro Questions on Doctrine, todo mundo pôde ler entre linhas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Todo mundo pôde ler aquele artigo e dizer, acho que ele não concordou com Questions on Doctrine, não. Mas por ele não ter falado claramente, ele não perdeu suas credenciais. Alguns podem dizer, ele foi cauteloso e M.L. Dreesen, ele foi muito impulsivo, muito impetuoso. Essa é a palavra que eu estava buscando, impetuoso, como Pedro, quando ele... Porque muitos julgaram M.L. Dreesen de ser impetuoso, muito impulsivo, muito forte. Ele era da Irlândia, aquele sangue quente. Mas quem pode julgar? Só Deus. Eu não vou julgar Cottrell. Eu não vou julgar Herbert Douglas. Se Herbert Douglas tivesse falado no ano de 1957 o que ele fala nesse livro sobre Questions on Doctrine, Herbert Douglas nunca teria continuado como ministro dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, eu não vou julgar hoje Colin Standish, Russell Standish, por falar a mesma coisa que diz Herbert Douglas, mas de forma mais direta. Alguns precisam de ouvir a verdade de forma direta. Nem todos conseguem ler entre linhas. Muitas almas vão se perder porque alguns pastores querem pregar a verdade de forma tão indireta e querem que o povo leia tudo entre linhas. E é difícil às vezes, irmãos, discernir, principalmente hoje, em meio desse mar tão confuso de teologia, que ninguém sabe para onde correr e onde se posicionar e com quem estar. Irmãos, às vezes a verdade precisa ser dita de forma clara e direta. Martinho Lutero, quando ele protestou contra a Igreja Católica, quando ele colocou as teses, as 95 teses, quando ele pregou as 95 teses na parede, aquelas teses não foram indiretas, não foram para as pessoas lerem entre linhas. Aquelas teses expôs claramente as abominações da doutrina católica. Mas, de qualquer forma, irmãos, eu estou mostrando para os irmãos que não foi somente M.L. Andreasen que protestou contra. Olha o que disse F.D. Nichol, 1959, artigo de 26 de fevereiro. Existe uma tentação sutil confrontando os adventistas hoje. Quem leu esse artigo pensou em quê? Questions on Doctrine. Nesse dia em que nossa popularidade está crescendo, de sentir que se nós reformularmos nossas crenças um pouco, apresentando-as de forma menos forte, podemos ter harmonia com todos os lados. Ele não mencionou o livro Questions on Doctrine. Ele não mencionou Leroy Froome.
ele não mencionou Roy Allen Anderson, ele não mencionou T. Unruh, ele não mencionou W. E. Reed, ele não mencionou diretamente o livro Questions on Doctrine, mas quem leu esse artigo sabia do que ele estava falando. E quem sabe a pressão que esses homens sofreram, até por escrever as coisas de forma indiretas. Quem sabe, até mesmo escrever assim já foi um ato de muita coragem. Nós não sabemos o que aconteceu por trás, mas hoje nós temos vasto conteúdo de informações nos mostrando o que realmente aconteceu antes e depois da publicação desse livro, que causou tanto dano dentro da nossa igreja adventista. E o mais interessante é que o livro Questions on Doctrine, 99% é bom. Vocês me ouviram? 99% do livro é bom. Material sobre o sábado, excelente a exposição defendendo o sábado. A segunda vinda de Jesus, excelente a lei de Deus, tremendo. Estado dos Mortos é um livro fantástico em toda a sua maioria, mas o que diz respeito ao papel de Ellen White como profetisa da igreja, a natureza humana de Cristo e a expiação feita na cruz, eu poderia dizer que foi a melhor e mais poderosa ferramenta nas mãos de Satanás para destruir a fé adventista. Vamos falar agora sobre Ballinger. Eu mencionei um pouco ontem, eu gostaria de agora me demorar um pouco no ponto da expiação na cruz, que não foi a primeira vez que esta ideia foi promovida no meio adventista. Pastor Ballinger, na virada do século XIX para o século XX, ele estava na Inglaterra, pastor adventista. Ballinger era um evangelista muito bem sucedido. Quantos já ouviram falar de Ballinger? Esse nome é familiar. Ele tinha certas inquietudes em relação a 1844. Ele queria poder provar todas as nossas doutrinas com a Bíblia. E ele chegou à conclusão que 1844 e a nossa doutrina do juízo investigativo só tinha base no espírito de profecia. E ele teve uma correspondência através de cartas com um irmão e amigo dele no ministério. Hoje essas cartas estão acessíveis a nós, nós podemos entender melhor o contexto de sua apostasia. Ele descreve nessas cartas o quanto ele ficava incomodado cada vez numa campanha evangelística que ele tinha que pregar sobre o juízo investigativo, porque para ele não era uma doutrina fundamentada na Bíblia. Então ele chegou à conclusão que ele não ia mais ensinar essa doutrina até que ele pudesse ver por ele mesmo que ela estava fundamentada na palavra de Deus, sem os escritos de Ellen White. Pois então ele disse: eu não vou mais ver o que Urias Smith disse, ou Haskell, ou Andrews, eu vou só estudar a Bíblia e vou entender por mim mesmo a doutrina do juízo investigativo e vou ver se realmente 1844 pode ser provado na Bíblia e somente na Bíblia. Ao terminar os seus estudos, ele concluiu que 1844 e a doutrina da expiação que os adventistas tradicionalmente tinham e adotavam foi apenas uma tentativa de cobrir a vergonha do desapontamento. Inclusive, livros que depois Albion Ballinger escreveu descrevendo sua experiência na igreja adventista, depois de sua apostasia, ele escreveu, Martin usou, leu e
obteve muitos de seus argumentos contra a igreja adventista e a doutrina da expiação. Pois então ele começou a pregar suas novas ideias. Só que na época a irmã White estava viva. E na Associação Geral de 1903 ele foi convidado para a Associação Geral para apresentar suas ideias. Durante essas reuniões da Associação Geral, ao apresentar suas ideias, a irmã White teve várias visões, nas quais Deus alertou-a das heresias de Ballinger e dos perigos, se ele pudesse continuar promovendo essas ideias na Inglaterra, como ele já estava promovendo. E então, por orientação direta de Deus, a irmã White, naquela associação geral, foi decidido excluir Ballinger do ministério e ele, no final, abandonou a igreja, se tornou evangélico e escreveu muitos livros contra a igreja. Mas eu queria que os irmãos entendessem o que levou à sua apostasia. Ele nasceu em 1861 num lar adventista, seu pai era pastor adventista. Ele obteve credenciais de pastor adventista em 1885 e se destacou como ministro por promover a liberdade religiosa. Em 1901, ele foi enviado pela igreja à Inglaterra e à Irlanda para trabalhar como evangelista e foi bem sucedido em seu posto. Em 1904, Ballinger começou a ensinar publicamente que a expiação foi feita por Jesus na cruz e que ele havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial após sua ascensão. Em 1905, ele foi convidado a apresentar suas convicções diante da Comissão da União Britânica e depois na sessão da Associação Geral. Eu errei, eu falei 1903, foi na Associação Geral de 1905. Suas ideias foram rejeitadas e ele foi demitido das suas funções ministeriais. Em 1909, ele escreveu o livro Expulso por causa da cruz. Ficou faltando aqui o resto do texto. Expulso por causa da cruz. Ele relata nesse livro a sua experiência, como ele foi demitido pela igreja, porque ele estava promovendo a expiação feita na cruz. Ou seja, a sua compreensão de que a expiação ela não foi iniciada a partir de 1844, e sim foi feita por Jesus na cruz, o levou a rejeitar a doutrina do santuário e finalmente foi demitido como pastor adventista. Uma das citações de Ballinger nesse livro, para vocês entenderem a ideologia dele, para vocês verem como tudo está interligado, ele diz: todos os homens foram corrompidos sem sua vontade ou cooperação, e, portanto, todos os homens poderiam ser resgatados sem sua vontade ou cooperação. Que salvar um homem sem a sua vontade? Sim. Adão pecou, eu não escolhi, mas nasci e sofro por causa do pecado de Adão. Estou corrompido por causa do pecado de Adão. Sem minha vontade estou nessa condição de corrupção. Da mesma forma, Jesus veio, viveu uma vida perfeita, morreu no meu lugar, sem minha vontade, sem meu consentimento. Portanto, todos os homens podem ser resgatados sem sua vontade ou cooperação. Apenas consentir intelectualmente que Jesus veio e morreu pelos meus pecados e os seus méritos me cobrem. Deus não olha para minha vida de pecado. Deus olha para a vida de Jesus, de perfeita obediência à sua lei. Eu não estou condenado, eu estou justo diante de Deus. Se a minha justiça depende da obediência de Cristo e não da minha obediência, então a minha vida não pode influenciar na minha salvação. Somente aceitar os méritos da vida de Cristo e seu sacrifício
na cruz do Calvário por mim. Eu gostaria de falar agora para os irmãos acerca do Dr. Desmond Ford. O Dr. Desmond Ford, ele tem sido muito mal compreendido pelos adventistas do sétimo dia hoje. Ele certamente promoveu grandes heresias. Eu creio que ele causou grandes danos e problemas e divisões e crises espirituais dentro da igreja. Ele talvez foi o promotor e defensor mais eloquente e bem-sucedido da nova teologia em toda a história da igreja adventista do sétimo dia. Ballinger foi bom, conseguiu arrastar muita gente, conseguiu enganar a muitos, mas Ford muito mais. D.M. Kenwright, F.E. Belden, Conradi, que foi o presidente da divisão na Europa, na época que se levantou o movimento da Reforma. Eu achei interessante, irmãos, fazendo uma lista de homens que se destacaram na história da igreja como promotores da nova teologia, desde o início até hoje, todos tinham um denominador comum. Sabe qual era? Dúvidas em relação ao segundo compartimento do santuário celestial e a expiação feita na cruz. Desmond Ford, ele com certeza, eu tenho estudado muito a teologia desses homens recentemente, foi o que expressou de forma mais eloquente e convincente. O próprio pastor Colin Standish, que foi amigo do Desmond Ford na faculdade, quando Desmond Ford era diretor do departamento de teologia na Avondale College, e o Colin Standish era diretor de pedagogia da faculdade Avondale. Ele disse que ele jamais entraria em debate com Desmond Ford, porque ele nunca conheceu um homem tão intelectual, tão inteligente, tão eloquente, que conhecia tão bem o espírito de profecia como Desmond Ford. Mas a base, o alicerce do raciocínio de Ford estava relacionado com sua visão de justiça pela fé. Ele foi demitido e excluído no ano de 1980 da igreja, disseram e dizem, porque ele negou a doutrina do santuário. Mas muitos não conseguem ligar ou conectar suas ideias de justiça pela fé com sua conclusão do santuário. Muitos não conseguem fazer a conexão entre a nova teologia hoje e o que ele pregava na década de 1960 e 1970, tanto na Austrália como nos Estados Unidos. Nasceu em 1929. Desmond Ford, ele é australiano, ainda vivo inclusive, nascido em Queensland. O Dr. Desmond Ford estudou teologia e se formou na Avondale College em 1950. Ele se formou logo quando Colin e Russell estavam ingressando na faculdade. Ele é um pouquinho mais velho que eles. Ele trabalhou como evangelista sob a liderança do pastor George Burnside no início de seu ministério. George Burnside era um grande evangelista, talvez o mais bem-sucedido em toda a história da igreja adventista na divisão da Austrália. E Ford teve Burnside como seu mentor. Inclusive, Ford, ele era
um pregador muito eloquente, segundo George Burnside, e um grande defensor da mensagem adventista. Conseguia debater com qualquer evangélico e ganhar teologicamente em relação à nossa doutrina. No ano de 1961, ele assumiu o posto de diretor do Departamento de Teologia da Avondale College. Agora, nós temos hoje uma vasta quantidade de material de pastores, teólogos, administradores da igreja, antigos da época, já morreram na Austrália, que escreveram cartas de preocupação ao presidente da Avondale College e o presidente da divisão da Austrália na época, demonstrando preocupação pelas doutrinas que Desmond Ford ensinava aos seus alunos na faculdade de teologia na época. Era alegado que ele negava a doutrina do juízo investigativo, que ele pregava que a expiação foi feita na cruz, que ele tinha dúvidas em relação à citação da irmã White do criacionismo em relação a 6 dias literais, e se realmente fazem mais ou menos 6.000 anos desde a criação do mundo. E vários outros pontos que ele questionava, mas de forma muito eloquente e, a princípio, muito encobertamente só entre os alunos da faculdade. No ano de 1977, o conflito estava tão grande na Austrália, que girava em torno de Desmond Ford, que a igreja decidiu transferi-lo para Pacific Union College, onde ele assumiu a diretoria do departamento de teologia na Pacific Union College, na Califórnia. Era acreditado que, se Ford fosse enviado para os Estados Unidos, ele teria mais dificuldade de promover suas ideias que aparentemente estavam um pouco em conflito com as crenças fundamentais da igreja, especialmente no que diz respeito ao santuário celestial. Em agosto de 1980, ele apresentou sua compreensão da doutrina da justiça pela fé, o juízo investigativo e o santuário a vários líderes e teólogos adventistas na famosa Glacier View Ranch em Colorado. Isso foi um processo gradativo. Ele assumiu o posto de diretor na Avondale College em 1961. Nós não sabemos exatamente como. Ele começou a ficar com dúvidas em sua mente em relação a 1844, a doutrina de justiça pela fé, que a própria irmã White ensinava, e o juízo investigativo. Sabemos que muitas preocupações foram expressadas aos líderes da divisão na Austrália a respeito de Ford e o que ele estava ensinando aos alunos na faculdade. Alunos viam e reclamavam, outros não, a maioria talvez se formaram pastores e ensinaram uma nova geração de adventistas na Austrália a teologia de Ford, mas os seus ensinamentos, obviamente, estavam trazendo dúvidas às mentes das pessoas em relação ao santuário. Eu tive a oportunidade de assistir uma programação naquela mesma programa de televisão John Ankerberg, entre Desmond Ford e Walter Ray, que foi o autor do livro White Lie. Nesse debate, antes dele ser demitido, Desmond Ford, na realidade, foi para defender a igreja adventista do sétimo dia, porque Walter Ray tinha acabado de escrever o livro A Mentira Branca, White Lie,
onde ele tenta desmascarar a irmã White como falso profetisa. E nessa programação feita um pouco antes de sua demissão, no programa John Ankerberg, Ford, ele defende a pessoa de Ellen White, que muitas acusações foram feitas contra ela em relação à sua integridade, dizendo que ela copiou a maioria de seus escritos de outros autores e não deu crédito, e várias acusações foram trazidas contra Ellen White, da parte de Walter Ray. Desmond Ford, ele foi para defender. Mas nessa ocasião, onde ele estava no programa defendendo, ele também foi perguntado. Eles se dirigiram a Ford e perguntaram acerca de 1844. A verdadeira autoridade de Ellen White no que diz respeito às doutrinas adventistas e justiça pela fé. E nesse programa, Desmond Ford expôs bem nitidamente seus pensamentos em relação à justiça pela fé. Ele abriu o livro de Hebreus, no capítulo 9, que fala sobre os 2 compartimentos do santuário terrestre, e ele faz a aplicação que, no santuário terrestre, o lugar santo era simbólico da dispensação judaica. E o lugar santíssimo era o tipo da dispensação cristã. Quando Jesus subiu aos céus, ele foi direto para a imediata presença do Pai. A imediata presença do Pai fica no lugar santíssimo, portanto, o santuário celestial é o próprio céu e é o lugar santíssimo. O lugar santíssimo do santuário terrestre era um símbolo do céu e do santuário celestial. E o lugar santo era o símbolo dos tipos e da cerimônia judaica que apontava para Cristo como nosso intercessor. Bom, ele desenvolveu sua ideologia, mas a base de sua crença era que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele fez expiação pelos pecados. Nós somos pecadores sem Cristo, condenados à morte. A lei exige perfeita obediência do homem. Nenhum homem tem condições de apresentar uma vida de perfeita obediência aos reclamos e exigências da lei. Portanto, dizia Ford, no próprio programa ele disse, assim como também na famosa Glacier View Ranch, no discurso que ele fez com os pastores e teólogos, logo antes de sua demissão, ele disse: nós não podemos alcançar a norma de Deus, porque a norma de Deus exige uma obediência perfeita, não somente as ações perfeitas, mas um coração perfeito, porque a lei de Deus sonda os motivos e as inclinações e as intuições. Portanto, nossa única esperança é Cristo. Cristo morreu em meu lugar, Ele pagou o salário do meu pecado, e agora, quando eu o aceito por fé, sua vida perfeita cobre a minha vida. E quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Jesus. Essa é a minha única esperança de salvação. Poderia dizer que 99% do que ele falava era verdade. Mas o seu erro estava no seguinte, irmãos. Ele acreditava que a salvação dependia daquilo que Cristo fez por mim, mas não no que Ele faz em mim. Ou seja, minha única esperança de salvação é Jesus morrer na cruz por mim. Essa morte paga o salário do meu pecado. Deus agora olha para Jesus e não para mim.
Os reclamos da lei são satisfeitos. Eu não preciso, então, ficar me martirizando por eu não ter alcançado sua norma perfeita, porque é impossível alcançar essa norma de qualquer forma. Então, minha salvação não depende da obra que Cristo faz em mim, só depende do que Ele fez por mim. O que Ele faz em mim é apenas o fruto da salvação que eu já tenho em Cristo. Vocês já ouviram alguém falar: eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu obedeço a Deus porque eu sou salvo? Quantos já ouviram falar? Essa é a doutrina de Ford. Qual é o problema com essa expressão? Eu não obedeço a Deus para ser salvo, eu obedeço a Deus porque eu sou salvo. Você acabou de dizer que a sua obediência não influencia na sua salvação. E eu acredito que muitos creem dessa forma. Eu gostaria de dizer para os irmãos agora o porquê que eu não concordo de forma alguma com essa expressão. Porque eu acredito que a minha salvação depende não somente do que Cristo fez por mim, mas também do que Ele faz em mim. E o que Ele faz em mim é me tornar apto para obedecê-lo. Então, quando eu digo, eu não obedeço para ser salvo, mas eu obedeço porque eu já sou salvo, eu estou colocando a salvação à parte da obediência. A obediência não faz parte do processo da salvação. Ou seja, a justificação, que é o perdão, é a minha única necessidade de salvação. E a santificação é apenas o fruto. Isso é errado. A salvação engloba justificação e santificação e é consumada na glorificação. A salvação do crente é um processo, não é apenas um consentimento intelectual de algo que aconteceu 2000 anos atrás. A salvação tem a ver com uma luta diária que eu tenho contra o eu, contra as inclinações, tem a ver com eu permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim para efetuar tanto o querer como também o efetuar de sua boa vontade. A salvação depende do perdão, que é o que Cristo fez por mim, morrendo na cruz, Ele forneceu o perdão, e tem a ver com a santificação, o que Ele faz em mim. É correto dizer, eu não obedeço para ser perdoado. Eu não obedeço para ser perdoado. Eu obedeço porque eu sou perdoado. Isso está correto. Mas dizer, eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu sou salvo. Isso é dizer que salvação é perdão. Os irmãos entenderam? Deixa eu repetir, eu acho que nem todos entenderam. Por que seria errado dizer, eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu sou salvo? Porque isso seria igualar salvação com perdão. Por que eu não posso igualar salvação com perdão? Porque perdão é uma fase da salvação, não é a salvação. Eu não obedeço para ser perdoado. Eu obedeço porque eu sou perdoado. Por quê? Porque minha obediência não pode pagar o preço do meu pecado. Eu não posso conseguir o perdão através de minha obediência. É impossível. Mas a salvação, a expiação, depende de muito mais do que apenas o perdão. A expiação engloba toda a restauração do homem, desde pagar o preço,
de sua dívida até o transformar e o tornar apto para viver no céu. Este é o processo da expiação. O que é expiação? A palavra expiação, no inglês, é atonement, at-one-ment, que também poderia ser traduzido reconciliação. Expiação nós podemos substituir por reconciliação. Dizer que a reconciliação foi efetuada na cruz é um grande erro, porque no santuário terrestre, a reconciliação, a expiação era um processo que era consumido no lugar santíssimo no dia da expiação. Nós somos pecadores e por causa dos nossos pecados somos alienados de Deus e precisamos de uma reconciliação com Ele. Essa reconciliação não depende apenas de eu ser perdoado. Deus dizer, você está perdoado, não é suficiente para trazer uma harmonia completa. Deus desculpar o meu passado, Jesus morrer na cruz, não é suficiente para me reconciliar com Deus. Se fosse suficiente, todo mundo podia ir para o céu, porque Jesus morreu por todos. Entendeu? A morte de Jesus é o direito que Jesus agora tem de me salvar se eu permitir. E essa permissão envolve não somente eu aceitar o seu perdão, que é algo que ele fez por mim, mas também aceitar sua transformação, que é algo que ele faz em mim. Essa reconciliação depende, irmãos, do Espírito Santo trabalhar em minha vida para me tornar justo, e não somente de Jesus me declarar justo ao me perdoar. E Ford, ele separou as coisas. E ele disse, a salvação depende do que Jesus fez por nós na cruz. A minha desobediência jamais pode me condenar e tirar a minha salvação, porque todos nós desobedecemos por natureza. Porque você é egoísta, e o egoísmo já é a transgressão da lei. Então, se a sua salvação dependesse de você ser obediente, todos nós estamos perdidos. Essa foi a conclusão de Ford. Então ele disse, bom, se não depende da minha obediência, então para que juízo investigativo? Ele vai investigar o quê? Se a obediência não vai influenciar na minha salvação. E se não tem juízo investigativo, 1844 foi apenas uma tentativa de cobrir nossa vergonha. E ele disse isso no programa John Ankerberg. E se 1844 não é uma doutrina bíblica, então o santuário é o céu. E quando Jesus morreu, ele fez expiação e foi para o céu para aplicar os benefícios dessa expiação. Olha o que Desmond Ford escreveu no seu livro Good News for Adventists. Boas novas para os adventistas, página 14. Nós fomos corrompidos pelo nosso primeiro representante. Quem é? Adão. E não tivemos nada a ver com isso. As boas novas são que fomos salvos pelo nosso segundo representante e tampouco tivemos algo a ver com isso. Eu não decidi que Jesus morresse por mim, e essa morte me salva, então a salvação não depende da minha escolha, depende do meu consentimento. Se eu consentir que Jesus morreu por mim, eu estou coberto por uma nuvem, igual a nuvem que cobriu o povo de Israel no deserto.
Ele usa essa ilustração. Essa nuvem me cobre, porque eu sou pecador. A minha natureza já é pecado. Então, se depender da minha obediência, eu estou perdido. Então, eu preciso de uma nuvem que me cobre durante o longo da minha vida até Jesus voltar e eu não ter mais essa natureza. Essa foi a teologia de Ford, que foi a mesma de Ballinger. E o que deu acesso, o que abriu as portas, foi o livro Questions on Doctrine. A expiação foi feita na cruz. Jesus assumiu a natureza pré-queda. Isso foi a porta aberta para Ford poder divulgar. E ele divulgou, chegou ao ponto abertamente. Tinham pessoas, líderes, teólogos, professores de teologia nas faculdades que estavam unidos com Ford. E ele achava que depois de Glacier View, eles iam se manifestar. Ford ele ficou surpreso, porque igual M.L. Andreessen, Ford ficou sozinho, tentando lutar contra a corrente da época. Muitos que ele sabia concordavam com ele, ficaram com medo de perder sua posição e acabaram ficando calados quando Ford foi demitido. Covardes, podemos dizer, se vamos chamar os outros de covardes, esses também foram covardes. E Ford foi o corajoso, de pelo menos expressar suas ideias independente das consequências. Perdeu sua posição, foi excluído e começou o seu próprio ministério. Mas hoje nós temos homens como Jack Sequeira. Jack Sequeira, pastor adventista, muito respeitado. Inclusive o Robert Falkenberg, ex-presidente da Associação Geral, tinha Jack Sequeira como o melhor expositor da doutrina da justiça pela fé. Olha o que diz Jack Sequeira no seu livro Sanctuary, Santuário. Quando a lei me pergunta, você me obedeceu? Eu não direi, eu tentei te obedecer, pois a lei jamais aceitará isso. Eu direi, sim, eu te obedeci perfeitamente. Quando você me obedeceu perfeitamente? Quando eu estava em Cristo. E a lei aceitará isso porque Deus me pôs em Cristo quando Ele obedeceu a lei. Cristo obedeceu por mim. Isso é o que me salva. Se depender da minha obediência, eu estou perdido, que a lei reclama uma obediência perfeita. Então não pode depender da minha obediência. A minha própria natureza já quebra a lei sem eu consentir. Nasci egoísta, eu não escolhi ser egoísta. Então, se depender da minha obediência, estou perdido. Só o perdão mesmo para me guardar até a volta de Jesus. Eu estou falando, irmãos, porque eu tenho lido a literatura desses homens. Eu não posso ler para os irmãos todo o livro, então eu estou dando algumas citações chaves, mas essa é a teologia. A teologia de Sequeira não é diferente de Ford, apesar de que Ford na época foi demitido e ele continua pregando em nossos púlpitos e continua com as suas credenciais. É porque a época proporciona circunstâncias favoráveis ou não para promover certas ideias. Aqui no Brasil, nessa época, as circunstâncias não favorecem, não permitem que alguém suba no púlpito para pregar o que Herbert Douglas, nos Estados Unidos, muito respeitado, prega todos os sábados nos púlpitos das igrejas. Tudo depende das circunstâncias, mas o fato é que nós temos duas correntes totalmente opostas em nossa igreja hoje. Jack Sequeira representa outra corrente, a de Ford, a de Questions on Doctrine, nesses pontos cruciais. Para terminar hoje, queria ler uma citação do livro A Fork in the Road. Ele, inclusive, fez essa declaração na conferência Questions on Doctrine. Eu achei essa declaração muito
apropriada e muito esclarecedora de Herbert Douglas. Olha só. Muitos outros grupos, muitas vezes chamados ministérios independentes, têm surgido na comunidade adventista em todos os continentes, protestando o que eles consideram os erros de Questions on Doctrine. Muitos deles jamais teriam surgido se não fosse pela publicação desse livro. Vocês sabiam que o IEST existe por causa do livro Questions on Doctrine? Heartland Institute existe por causa do livro Questions on Doctrine. Muitos irmãos hoje aqui no Brasil podem ser excluídos apenas por pregar do púlpito o pós-lapsarianismo, por causa da publicação do livro Questions on Doctrine. Hoje nós temos uma grande divisão que abrange não somente a teologia, mas também o estilo de vida. Um diz que é necessário seguir a reforma de saúde. Isso vai influenciar na salvação. Outro diz não. Isso é uma questão de estilo de vida, mas o que me salva é o sangue de Jesus. Se eu como carne, isso não vai impedir a minha entrada no céu. Essas duas correntes de pensamento é o fruto do livro Questions on Doctrine. É o fruto do pensamento de Desmond Ford, que a minha salvação não depende do que Cristo faz em mim, mas do que Ele fez por mim. Hoje a igreja está dividida praticamente em dois campos. Existem muitas ramificações, muitas variações, mas dois campos. E como o Dr. Herbert Douglas coloca no livro, a publicação do livro Questions on Doctrine foi o fork in the road, o garfo na estrada, é uma expressão americana, que dividiu a igreja. A irmã White, ela falou que ia se desenvolver dois grupos dentro da igreja. Quem sabe o fator mais preponderante que influenciou essa divisão foi o livro Questions on Doctrine. Na época, ninguém, nem os maiores protestantes contra o livro, puderam imaginar o vasto alcance da influência que esse livro teria na divisão da igreja. Mas hoje estamos vivendo. Até os que não concordam comigo poderiam concordar que esse livro causou a divisão que hoje vivemos. Podem achar que o outro lado está certo e esse lado que eu estou promovendo esteja errado. Mas uma coisa é certa. Todos nós precisamos estudar por nós mesmos. Um dos meus grandes medos é, por não termos livros como esse em português, os irmãos não têm onde pesquisar para verificar se tudo que eu estou falando é verdade. Isso me dá muito medo, muita preocupação me traz. Vocês estão confiando em mim. Mas o meu desejo é que vocês possam ter acesso a material que pelo menos apresenta o outro lado da história. Para que os irmãos possam entrar na internet, não sabendo entender o inglês, não lendo o inglês, mas que possam pesquisar as fontes apenas para ver que existem homens de Deus dentro da igreja que não estão satisfeitos com a condição da igreja. No que diz respeito à teologia, no que diz respeito ao estilo de vida, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à organização da igreja. Mas que nós possamos, irmãos, ser como os bereanos e pesquisar por nós mesmos para compreender o que é verdade. Nossa lição de história vai terminar por aqui. Amanhã nós vamos entrar mais no próprio estudo da Bíblia para analisar a teologia da última geração. Defendida não por M.L. Andreasen, mas ensinada pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. E
ensinada e escrita por homens como M.L. Andreasen e muitos outros que estavam apenas defendendo o que a Bíblia diz.